Olá, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu estou aqui para fazer mais uma reflexão e dessa vez é sobre o que fazer enquanto o milagre não vem, enquanto o milagre não chega. E essa reflexão ela está baseada num texto que está no livro de Marcos, capítulo 1, do versículo 40 ao 45. Nesse texto ele nos relata o seguinte, que havia um homem que era leproso. E este homem, em certa ocasião onde Jesus estava pregando, ele se aproximou de Jesus, ele se ajoelhou e falou: "Se tu quiseres, pode me purificar." E Jesus disse para ele: "Eu quero." E Jesus tocou nele, e naquele momento aquele homem ficou limpo, ficou purificado. E o texto ainda continua dizendo que Jesus mandou que ele fosse até o sumo sacerdote, para que o sumo sacerdote testificasse que ele estava puro. Mas também Jesus pediu para que ele não anunciasse o que havia acontecido com ele, que era para ele ficar quieto e ir embora. Só que aquele homem ficou tão feliz com o que aconteceu com ele, que ele começou a falar para todo mundo o que Jesus tinha feito por ele, que Jesus tinha purificado ele, que ele agora era um novo homem, que ele estava curado, que ele estava limpo. E por causa disso, Jesus teve que sair da cidade e ficar fora da cidade. Bom, o que nós queremos refletir é o seguinte: o que aconteceu até o momento em que esse homem foi purificado? Naquele tempo, as pessoas que tinham a doença de lepra, elas eram discriminadas. Elas não podiam ficar junto com as outras pessoas, elas não podiam ficar dentro da cidade, elas ficavam fora da cidade, fora da sinagoga, reunidas com outras pessoas que tinham a mesma doença, porque eles eram considerados pessoas impuras, pessoas imundas, pessoas pecadoras, e elas não podiam conviver em sociedade, elas tinham que ficar à margem da sociedade. E, além disso, elas tinham que ficar com um sino, porque por onde elas passavam, elas tinham que tocar o sino, avisando que era um leproso, que era uma pessoa que não podia chegar perto, para que as pessoas pudessem se afastar delas, para elas poderem passar em qualquer lugar. Então, aquele leproso, ele vivia daquela forma. Ele vivia fora da cidade, ele era discriminado, ele não podia estar junto com outras pessoas. Mas como que ele fez? Olha o que ele teve que fazer para chegar até Jesus. Eu acredito que ele deve ter ficado ao longe, ouvindo Jesus falar da palavra de Deus, ouvindo Jesus pregar. Ele deve ter ficado observando as pessoas sendo curadas por Jesus. Ele deve ter ficado atento ao que Jesus estava fazendo. E aquela observação dele gerou nele fé suficiente para poder romper até a proibição que a lei determinava, porque era determinado que ele não podia se aproximar das pessoas. Mas ele ficou tão confiante de que Jesus poderia fazer algo por ele, que ele se aproximou de Jesus. Com certeza ele deve ter chegado próximo daquela multidão, batendo o sino, avisando que ele era um leproso, que ele estava se aproximando. E ele aproximou de Jesus. E a palavra do Senhor fala que ele ajoelhou aos pés de Jesus e falou: "Se tu quiseres, pode me purificar." O que aquele homem queria? Aquele homem queria voltar para a sociedade. Ele queria viver livremente, como outros homens comuns que não tinham a doença. E a palavra do Senhor fala que Jesus se comoveu com aquele homem. Jesus se comoveu com a atitude daquele homem, porque ele teve que romper barreiras para chegar até Jesus. Ele teve que romper o que a lei determinava, ele teve que passar entre as multidões. Com certeza ele foi apontado, com certeza as pessoas falaram: "O que esse leproso está fazendo aqui perto? O que esse leproso está fazendo aqui?" E a palavra do Senhor fala assim: Jesus se comoveu com aquele homem. E naquele momento Jesus tocou naquele homem.
E a palavra também nos fala que era proibido tocar numa pessoa que era considerada impura, que era considerada imunda, como aquele leproso. E Jesus também rompeu o que a lei determinava. Jesus tocou naquele homem. E Jesus falou para ele assim: eu quero, seja purificado. E naquele momento, aquele leproso ficou com o corpo totalmente limpo. Todas as feridas, todas as mazelas que ele tinha pelo corpo, elas desapareceram. Aquele homem teve o corpo purificado. A palavra do Senhor não fala curado, fala que ele foi purificado. E Jesus falou para ele: agora você vai lá no sumo sacerdote, que era o que determinava se a pessoa era pura ou impura, se era imunda ou estava apta a viver em sociedade. Jesus mandou que ele procurasse o sumo sacerdote. Mas no caminho, enquanto ele estava indo, ele começou a anunciar o milagre que ele tinha recebido. Porque ele ficou tão feliz, ele ficou tão contente que ele não quis guardar aquilo só para ele. Ele quis compartilhar o que ele havia recebido, o milagre que ele tinha recebido de Jesus. E ele testificou, só que com isso, né, com o testemunho daquele leproso, Jesus teve que se afastar. Jesus não podia mais ficar ali na cidade, porque quando Jesus tocou naquele leproso, a sociedade já julgou Jesus também como impuro, porque ele tocou numa pessoa impura. E a palavra do Senhor fala que Jesus se afastou da cidade, ficou fora da cidade. Mas mesmo Jesus estando fora da cidade, a multidão o seguia. A multidão não deixou de acompanhar Jesus. Não deixou de acompanhar Jesus, continuou acompanhando e Jesus continuou operando os milagres que ele veio a este mundo para fazer. Mas o que é interessante foi a determinação daquele homem, daquele leproso. Ele foi determinado, ele foi ousado, a fé dele rompeu barreiras, porque ele não poderia estar ali, mas ele foi. Ele foi porque ele tinha fé o suficiente para saber que Jesus poderia mudar a história dele. E aquele homem só queria viver novamente em sociedade. Isso é maravilhoso quando Jesus percebe, né? Porque Jesus naquele momento percebeu o que aquele homem teve que passar para chegar até perto dele. E Jesus se comoveu com isso. A palavra do Senhor nos fala que Deus não rejeita coração aquebrantado, não rejeita coração com fé, não rejeita coração ousado, aquele que quer sim receber algo de Deus. Era o que aquele leproso queria. Ele que queria ser purificado e ele sabia que só Jesus poderia fazer isso por ele. E ele foi atrás. Ele não ficou esperando o milagre lá fora da cidade, não. Ele não ficou esperando, vou esperar aqui, que Jesus vai passar por aqui, quem sabe eu consiga receber esse milagre. Não. Ele foi atrás. Então houve atitude até ele receber o milagre dele. E nós? O que nós temos feito até que o nosso milagre chegue? O que nós podemos fazer até que o nosso milagre chegue? Nós temos buscado? Nós temos nos prostrado aos pés de Jesus como aquele leproso fez? Será que nós temos nos humilhado? Será que nós estamos tendo fé suficiente para saber que o nosso milagre está ali? E que Jesus pode nos dar esse milagre? Será que nós estamos colocando toda a nossa fé nele? Porque aquele leproso colocou. Jesus, se tu quiseres, eu posso ser purificado. E Jesus o purificou. E Jesus pode nos purificar, Jesus pode nos libertar, Jesus pode nos curar. Não fique parado esperando o seu milagre chegar. Faça algo. Caminhe, vai atrás, ouça. Aquele leproso estava ouvindo Jesus falar, estava ouvindo sobre os milagres de Jesus, estava ouvindo a multidão falar daquele homem que poderia fazer algo por ele. E ele foi atrás. Ele não ficou sentado esperando o milagre dele chegar, não. Ele foi atrás, falou: Jesus, eu quero. E Jesus se comoveu e tocou nele. Jesus está aqui para tocar em você também.
E no momento que Ele tocar em nossas vidas, nós seremos purificados. Nós seremos curados, nós seremos sarados, nós seremos libertados. Porque é para isso que Jesus veio aqui. Ele morreu numa cruz para que nós tivéssemos vida, como aquele leproso teve, porque a vida dele mudou totalmente. Ele voltou a viver em sociedade. Ele poderia agora andar entre a multidão sem medo, sem ser julgado, sem ser acusado, porque Jesus mudou a vida dele. E Jesus também quer mudar as nossas vidas, quer nos purificar. Então, faça algo até que seu milagre chegue. Fique bem, fique com Deus.